Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Educaraxá. É um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos para mais uma aula de Geografia com a EJA nível 2. Vamos lá? Bom pessoal, hoje a gente vai continuar com o tema das organizações internacionais, que foi um tema que a gente já falou nas nossas últimas aulas, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade. É um tema extenso, que a gente vai gastar aí algumas aulas para conversar, tá? Mas vamos lá ver mais um pouquinho desse conteúdo. E o que a gente falou na última aula então? Na última aula a gente falou sobre a Unicef, a Unesco e a Acnur, que são três organizações internacionais muito relevantes, né? A Unicef, que vai cuidar das crianças, né? Um secretariado da ONU, um órgão da ONU, que vai cuidar das crianças, e aqui no Brasil a gente tem muita participação da Unicef. A gente tem a Unesco, que vai cuidar da cultura e da educação, também de patrimônios históricos. Aqui no Brasil a gente também tem um programa da Unesco, né, que trabalha com essa questão de patrimônio, com essa questão de promoção cultural, também é um secretariado e um órgão da ONU. E a Acnur, que é para os refugiados, é a agência do Alto Comissariado da ONU para refugiados. A Acnur que tem trabalhado muito nos últimos tempos, né? Também aí um órgão da ONU, que ajuda a gerenciar, cuidar, né, do grande número de refugiados que o mundo vem tendo nos últimos anos, né? Então essa que é a grande responsável. A gente tem a presença da Acnur no Brasil, principalmente na região norte, com a demanda vinda da Venezuela já há alguns anos, né? Que a gente sabe que os venezuelanos passaram por um grande problema e vieram numa quantidade maior para o Brasil, e por isso que a gente tem a presença dessa instituição. O Brasil tem outros refugiados, mas não no número de venezuelanos. Bom, e o que a gente vai falar hoje? Hoje eu trouxe outras organizações internacionais para a gente conhecer, algumas que estão sempre na mídia, e a gente vai começar pelo grupo do 7, o G7. O G7 que inclusive está aí hoje em tudo quanto é tema de televisão, jornal, porque vai ter reunião do G7 agora, nos próximos dias, tá? O G7, ao contrário daquelas outras organizações que eu já havia conversado com vocês, ele não é da ONU, tá? Ele não é um secretariado da ONU. Aquelas que eu acabei de revisar com vocês, a que nós já tínhamos falado nas outras aulas, como o Conselho de Segurança, como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, a Assembleia Geral da ONU, são todos órgãos coligados à ONU, né? São todas agências da ONU. Aqui, o G7 já não é, tá? O G7, gente, que a gente chama do grupo dos 7, que são os 7 países mais poderosos do mundo, tá? Eles são um grupo de cooperação e discussão. Eles se reúnem anualmente ou extraordinariamente, até mais vezes ao ano. Agora com essa questão da guerra, do conflito entre Ucrânia e Rússia, eles estão se reunindo com maior frequência, né? Justamente para debater temas e discutir soluções, enfim. Tentar achar uma saída para acabar, né, para pôr fim ao conflito, mas geralmente eles se encontram anualmente e eles vão discutir diversos temas, né? Eles não são um bloco econômico, a gente já trabalhou aqui também bloco econômico, eles não são um bloco, tá? Eles são uma associação de países, uma organização de países, certo? E quem faz parte do G7? O Canadá, a França, a Itália, a Alemanha, o Japão, o Reino Unido e os Estados Unidos. Então são grandes economias e não somente no ponto de vista de riqueza, né? A gente aqui nem tem todos os países mais ricos do mundo, porque, por exemplo, a China não está aqui, mas a gente vê aqui uma importância política, uma importância diplomática. Então não é só poder no sentido de financeiro, de dinheiro, mas no sentido também de um poder político, de uma ascensão diplomática e política, tá? Então são esses os países do G7, certo? O G7, ele já se chamou G8, tá? Por que ele hoje recebe o nome de G7? Porque a Rússia foi excluída desse grupo. A Rússia também fazia parte do G7 e em 2014
ela foi excluída. Por quê? Por causa de um conflito semelhante a esse que a gente vem vendo hoje, né? Hoje a gente vê que a Rússia invadiu a Ucrânia, ela recebeu por causa disso uma série de sanções, uma série de penalidades, né? E aqui, nesse contexto, em 2014, ela invadiu também a Ucrânia, ela anexou ali a península da Crimeia, que hoje ela tem como seu território, né? Só que naquela época não aconteceu uma guerra de fato, como a gente está vendo hoje. Foi um conflito localizado, né, onde a Ucrânia não ofereceu muita resistência e não houve uma invasão militar, como a que está acontecendo no momento. E uma das sanções que eles colocaram na Rússia naquele momento foi a suspensão dela do G8, que veio a se chamar G7. E até então ela não retornou para o grupo, e ainda mais agora com essa guerra, acho bem complicado dela voltar a fazer parte desse grupo do G7. Então trata-se de um fórum criado em 1975 para debater diversos temas formados pelos estados mais poderosos do mundo. Inicialmente o grupo era chamado de G8 e se tornou G7 com a saída da Rússia. E o que eles debatem? Como eu falei, eles debatem diversos temas e alguns temas que estão em evidência, alguns temas que precisam de alguma resolução. Mas, tradicionalmente, o G7 já tem meio que uma agenda de debates, de temas que eles estão acostumados a falar. Bom, pessoal, então aqui a gente tem alguns dos principais temas debatidos pelo G20, pelo G7, né, que são a guerra comercial e a disputa comercial entre os países, a floresta amazônica, questões nucleares, questões climáticas, pandemia e distribuição de vacinas. Então, olha só, o que é essa guerra comercial? São as atividades protecionistas, né? E a gente teve uma guerra comercial muito séria entre os Estados Unidos e a China, ali em início, né, de 2020, meados de 2020. Então, é uma ação muito debatida porque tem tudo a ver com comércio internacional. E isso pode levar prejuízo a essas nações mais desenvolvidas. Depois a gente tem aqui os temas referentes à floresta amazônica. Esses países mais ricos, todas as vezes que a gente tem a Amazônia como debate, eles vêm com assuntos, inclusive com a ideia de internacionalizar a Amazônia. A França gosta muito de fazer essas colocações sobre a ideia de internacionalizar a Amazônia, né? Bom, e logicamente que os governos brasileiros repudiam de todas as formas essa ideia, né, da gente internacionalizar a Amazônia. Mas, por quê? Porque eles colocam que a Amazônia é uma floresta reguladora do clima global, ela tem grandes reservas de água no seu subsolo, e realmente tem, que é o aquífero Saga, a gente já fez aula sobre isso aqui. Então, ela está ali, né, na atenção desses países mais ricos e ela é tema de debate. Depois a gente tem questões aqui nucleares, como a propulsão de novas armas nucleares, né, a difusão dessas armas por alguns países, que também sempre é tema de preocupação, né, pelo risco, enfim, que elas oferecem. As questões climáticas, referentes aí à problemática do aquecimento global, né, que podem aí surtir e já estão, obviamente, surtindo graves efeitos no clima, e a pandemia, principalmente a distribuição de vacinas. Então, são temas mais relevantes e essa questão das vacinas tomou muito a mídia do G7 porque esses países se comprometeram a fazer a distribuição, né, de vacinas para os países mais pobres, principalmente para os países do continente africano, e isso não aconteceu ainda de uma forma muito efetiva. Tanto é que a gente viu aí variantes surgindo no continente africano em função da baixa quantidade de vacinação, certo? Bom, então e aqui a gente debateu um pouco sobre o G7. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o G20, né? O G20 que é o grupo dos 20 países mais poderosos do mundo. Na verdade, a gente tem aqui as economias do G7, mais os países emergentes e a União Europeia. Então, na verdade, são 19 países mais a União Europeia, que é composta por 27 nações. Certinho? Temos até aqui a bandeira da União Europeia e aqui a presença do Brasil. O Brasil é um dos integrantes do G20 como uma potência emergente, né? O Brasil ele se enquadra hoje no rol dos principais países emergentes do planeta e ele vai ajudar a compor aqui esse grupo.
Na verdade, o G20, ele tem algumas discussões muito semelhantes ao G7, só que ele vai ampliar mais para a questão do desenvolvimento dos países emergentes, da participação dos países emergentes nesse cenário. Então, olha só, é um fórum de debates que reúne os 20 estados com as maiores economias do mundo, são países desenvolvidos e emergentes. Lembrando que desses 20 estados, são 19 mais a União Europeia. E quais são os integrantes do G20? Então vamos ver lá quem são os países que fazem parte desse grupo. A gente tem o Canadá, os Estados Unidos, o México, o Brasil, a Argentina, a França, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, a Rússia, a Turquia, né, aqui, a Arábia Saudita, a China, a Índia, a Coreia do Sul, o Japão, a Indonésia, a Austrália e a África do Sul, certo? Esses são, então, os países que compõem o G20. E veja bem, aqui a gente ainda tem a presença da Rússia. Lá no G7, eu comentei com vocês que ela foi excluída do grupo, ela foi sancionada e retirada do grupo do G7. Então, era G8 e se tornou G7 por conta da saída da Rússia. Aqui, a gente tem, então, a presença da Rússia ainda, pelo menos por enquanto, né? Até o momento que essa aula está sendo gravada, a gente ainda tem a presença da Rússia. Já se suscitou retirar a Rússia do G20, porém, ela segue, né, no grupo, até foi questionado, e os países emergentes, entre eles o Brasil, votou para a permanência da Rússia nesse conjunto de países, certo? Então, até o momento, ela se encontra aqui. Depois a gente tem os objetivos do G20. Então, como eu falei, alguns desses objetivos, eles são bem semelhantes ao que a gente viu no G7, só que a gente vai ter aqui, então, crescimento econômico, principalmente das nações emergentes. Depois a gente tem combate às desigualdades, sustentabilidade, aí vem todas essas questões ambientais, né, essas questões ligadas ao clima, às mudanças climáticas, essas questões referentes à preservação da vegetação, e aí de novo, né, suscita-se nesse contexto a questão da floresta amazônica. A gente tem combate à pobreza e ao desemprego e firmar um mercado justo, livre e aberto. Então, todas essas características são principalmente ligadas ao desenvolvimento dos países emergentes, certo? Mas é, como eu disse, um fórum de debate. Bom, um outro grupo que a gente tem são os BRICS. Então, gente, só para a gente relembrar, tanto o G7, o G20 e os BRICS, eles são grupos que não são ligados à ONU, tá? Eles são grupos independentes, grupos de discussão, fóruns de debate, mas que não estão diretamente, não são secretariados da ONU. E a gente vai ter aqui, então, a presença do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Então, esses são os componentes dos BRICS, que são aí as 5 maiores economias emergentes do bloco. Tá? Então, a gente tem aqui um cenário onde a gente tem as 5 maiores economias, certo? Do mundo. É assim, a Rússia já é praticamente desenvolvida, alguns critériozinhos sociais a tira, né, do rol dos países mais desenvolvidos. Agora, provavelmente com essas sanções que foram colocadas em função da guerra, provavelmente ela vai ter uma queda na sua economia, mas ela está aqui no rol, então, dos países emergentes. E lembrando que na divisão, né, do mundo, a gente tem os subdesenvolvidos, os emergentes e os desenvolvidos. Então, os emergentes seria ali a transição entre aqueles países que são mais pobres e os países desenvolvidos. Geralmente são países que têm PIB elevado, mas que apresentam algum comprometimento no setor social. Eles não têm o IDH na faixa aí do muito alto, como acontece com os países desenvolvidos. Esse grupo de países, eles têm alguns acordos de cooperação econômica, eles têm algumas facilidades econômicas entre eles. E aí a gente tem Fórum Econômico das principais economias emergentes. Trata-se de um mecanismo político internacional de cooperação mútua entre os países emergentes, criado em 2001, possui 45% da mão de obra disponível do mundo e geram em média 20% do produto interno bruto do mundo por ano.
O fato deles serem 45% da mão de obra, gente, é porque a gente tem a presença da China, que é a maior população do mundo, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem a presença da China, a Índia, que é a segunda maior população do mundo, o Brasil, que é a quinta maior população do mundo. Então, esses 3 países já oferecem ali um arcabouço muito grande de fornecimento de mão de obra, tá? E são países, entre eles a China é a segunda maior economia do mundo. Então ajuda aí, né, a deter aí cerca de 20% do PIB mundial. Bom, então agora a gente vai ver um videozinho, né, sobre os BRICS, certo? Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é esse grupo de países e qual é a importância dele. Então vamos lá, pessoal. BRICS é uma sigla formada pelas letras iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South Africa em inglês, criada em 2001 pelo economista Jim O'Neill, analista de mercado do grupo Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, no relatório intitulado Building Better Global Economic BRICS. Jim O'Neill fez um estudo de previsão de crescimento econômico no mundo para os próximos 50 anos e chegou à conclusão de que justamente essas nações eram as que mais se destacavam. Aqui no Brasil, especialistas apontam também que dentro das próximas décadas, esses países ocuparão o topo no ranking das maiores economias do mundo. O BRICS não é um bloco econômico, como o Mercosul, nem político, como a União Europeia, ou militar, como a OTAN. Trata-se de um conceito que está ligado aos grandes mercados emergentes, mas que nada diz sobre o modelo econômico ou a situação política e social de cada uma de suas 5 nações. Nos últimos anos, vem crescendo a ideia de que o BRICS está tirando dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão o dinamismo da economia mundial, o que pode ser considerada uma ameaça a esses países. Embora Estados Unidos, União Europeia e Japão possuam capital, eles não têm mais para onde crescer, o que torna o potencial do BRICS uma importante força a ser considerada. Os especialistas acrescentam que a crise econômica que atingiu o planeta no segundo semestre de 2008 contribuiu para que o mundo voltasse seus olhos ao grupo. Depois da crise, que afetou principalmente Estados Unidos e Europa, ficou muito clara a dependência econômica mundial desses 5 países. Juntas, as 5 nações do BRICS respondem por 19% do Produto Interno Bruto, o PIB, do mundo e concentram cerca de 42% da população total do planeta. Brasil e Rússia possuem abundância de recursos naturais, enquanto China e Índia de mão de obra. É isso que lhes dá esse potencial de crescimento. De acordo com especialistas, os BRICS foram responsáveis por 55% do crescimento global nos últimos anos. Por isso, têm um imenso poder de negociação no quadro mundial. Os países do BRICS têm buscado uma aproximação política das grandes economias. E em junho de 2009, foi realizado o primeiro encontro formal e independente, na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia. O que saiu de lá foi uma crítica à hegemonia do dólar, mas não se pensou em uma moeda alternativa. Ou seja, eles têm força para se opor ao domínio da economia estadunidense, mas ainda não têm poder para substituí-la. Além disso, os países do BRICS ainda não superaram a condição socioeconômica de pobreza extrema, principalmente para a China, Índia e Brasil, que possuem milhões de pessoas em condições muito precárias de vida, muitos abaixo da linha de pobreza. Há ainda muitas contradições e a necessidade de um contínuo processo de consolidação de posições e realidades. O Brasil, em particular,
dá sinais de timidez e fragilidade ao conjunto. Então, gente, agora a gente vai continuar para finalizar a nossa aulinha, tá? Espero que vocês tenham gostado, entendido. E aqui a gente tem na aula de hoje, a gente falou sobre o G7, o G20, os BRICS, certo? Eu gostaria de desejar para vocês bons estudos e até mais. Um beijo!